Graça e paz. Deus abençoe todos vocês. Vamos lá para o livro de Atos dos Apóstolos. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Nós vamos ler os primeiros 12 versículos. Começamos o estudo de Atos no dia 27 de outubro de 2024. Ainda estamos no capítulo 13. Vamos ver o que Deus tem para nós hoje. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia e dali navegaram para Chipre. Quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Tinham também João como auxiliar. Havendo atravessado toda a ilha até Pafos, encontraram certo judeu de nome Bar-Jesus que praticava magia e era falso profeta. Ele estava com o procônsul Sérgio Paulo, que era um homem inteligente. O procônsul, tendo chamado Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus, porém o mago Elimas, e é assim que se traduz o nome dele, se opunha a eles, procurando afastar da fé o procônsul. Mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo engano e de toda maldade, inimigo de toda justiça, por que você não deixa de perverter os retos caminhos do Senhor? Eis que agora a mão do Senhor está contra você, e você ficará cego, não vendo o sol por algum tempo. No mesmo instante caiu sobre ele névoa e escuridão. E andando em círculos procurava quem o guiasse pela mão. Então o procônsul, vendo o que havia acontecido, creu maravilhado com a doutrina do Senhor. Amém? A igreja avança. A igreja que começou lá em Jerusalém, agora nós encontramos a narrativa em Antioquia. Falamos alguns dias atrás, algumas semanas atrás, sobre essa igreja dos gentios lá em Antioquia. Uma igreja especial. Então, a igreja avança. A igreja tem uma missão. Missão é uma incumbência. Alguém vem e dá uma ordem dizendo: faça isso, faça aquilo. É um encargo. O dicionário de Oxford fala que missão é uma incumbência que alguém deve executar a pedido ou por ordem de outrem. A pedido ou por ordem de outrem. Então, a igreja tem a sua missão. A igreja de Cristo tem a sua missão. O texto clássico que a gente sempre usa é lá de Marcos, capítulo 16,
versículo 15 e 16, quando Jesus disse aos seus discípulos: vão por todo o mundo e preguem o Evangelho. Preguem o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer, já está condenado. Essa pregação ela é acompanhada de vida com Deus. Não é só pregar. Há um tempo atrás entrou um jovem aqui, visivelmente acostumado com vícios, só pelo jeito dele, pela fisionomia, pelo jeito dele falar, mas a preocupação dele era voltar a pregar, porque eu sou pregador, eu preciso voltar a pregar. E eu tive que falar com ele, porque o que ele precisava não era voltar a pregar, era voltar para Deus. Mas muita gente vê a pregação como a minha missão, é pregar. Não, a missão de Deus acima de tudo é que você ande com Ele e por andar com Ele você vai pregar também. Alguns vão pregar, alguns vão ensinar, alguns vão trabalhar na obra, mas a vida com Deus vem na frente, vem antes. E a Igreja do Nazareno fala sobre a missão. Nós temos a nossa missão. Se você entrar lá no site nazarene.org, você vai encontrar ali, você pode escolher em que língua você quer. Eu acho que você vai escolher o português, lá em cima, no lado direito. Dá para escolher o idioma, porque é um site para o mundo inteiro, onde na Igreja do Nazareno tem algum trabalho. E ali no nosso site diz que, como uma comunidade global de fé, temos a missão de levar as boas novas da salvação em Jesus Cristo às pessoas em todos os lugares e de espalhar a mensagem bíblica de santidade a todas as nações. Essa é a nossa missão. É para isso que nós existimos. Para isso que nós estamos aqui. Aqui nesse texto, nós encontramos agora, a narrativa não está lá em Jerusalém, onde estão os apóstolos, mas a narrativa agora passa a acompanhar o Paulo, porque quem está escrevendo, Lucas, ele agora vai ser um companheiro de viagens, e ele está narrando o que ele está vendo. E ele começa a falar aqui sobre Antioquia. E Antioquia, ela aparece primeiro no capítulo ali, capítulo antes ali, no capítulo 11, aparece Antioquia, e nós encontramos que essa igreja era uma igreja que separava um tempo para Deus e envolvimento, tempo e envolvimento. Essas duas coisas nós precisamos olhar e dizer: será que eu estou dando meu tempo e meu envolvimento com a igreja? Porque sem tempo e sem envolvimento, a gente fica patinando no mesmo lugar. E entra ano, sai ano, e a gente está no mesmo lugar, enquanto o restante da igreja está avançando. É tempo e envolvimento. Quando a gente vir aqui para o capítulo 9, nós vamos encontrar a conversão do Saulo. E aí nós viramos algumas páginas, chegamos aqui no capítulo 13, e encontramos que na igreja de Antioquia havia um grupo fera, e o Saulo é um deles. Nós precisamos entender que há um tempo entre o capítulo 9 e o capítulo 13, e esse tempo é de 12 anos que se passaram. O Saulo agora aqui, 12 anos depois, não é o mesmo Saulo que perseguia a igreja lá no capítulo 9. Não é o mesmo Saulo que ainda no capítulo 9 estava ali resolvendo as coisas. Ele amadureceu, a gente amadurece com o passar do tempo. A gente vai olhando, às vezes, as fotos antigas nossas, a gente fala como que eu era imaturo, eu usava isso aqui, usava aquela, né, ainda mais questão de moda, né? Quando a gente olha as modas, esses dias apareceu uma foto do meu irmão com um sapato plataforma.
Era um sapato que tinha um salto dessa altura assim, e as pessoas andavam até meio esquisito. E aí o meu irmão disse, quando eu consegui usar já tinha saído da moda, já tinha entrado o sapato bico fino, que era exatamente o contrário do plataforma, que era uma frente assim meio arredondada, e aí veio o bico fino, que quando a gente chegava em casa e tirava o sapato, os pés estavam tudo assim, os dedinhos tudo juntinho. Mas a gente amadurece com o passar do tempo. Coisas que a gente fazia antes, a gente vai olhar hoje e dizer, não é importante. São 12 anos. Agora nós encontramos aqui o Saulo, um homem que tem sido usado por Deus. Não é mais aquele Saulo que perseguia a igreja. Não é mais aquele Saulo que apoiou a morte de Estevão, que foi apedrejado. Não é mais aquele Saulo que colocava cristãos na prisão. É outro Saulo. São 12 anos de diferença. Quando as pessoas começaram a falar sobre Saulo, lá em Gálatas diz o seguinte: aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir. Aquele que antes nos perseguia, agora prega a fé que no passado procurava destruir. O povo dizia, ele mudou, não é mais o mesmo Paulo. Não é mais, é outro agora. No capítulo 11, nós encontramos que quando Barnabé chegou em Antioquia e ele viu que a igreja estava num mover especial, e o Barnabé pensou, é muita areia para o meu caminhãozinho, eu preciso de ajuda, eu preciso de um estagiário. E ele foi buscar o Saulo lá em Tarso, o jovem Saulo, recém-convertido. Não sei exatamente quanto tempo, entre o 9 até o capítulo anterior aqui, mas ele ainda era recém. Mas na igreja de Antioquia, que nós falamos há uns domingos atrás, foi uma igreja de oportunidade, a igreja onde Saulo pôde trabalhar como pastor auxiliar, digamos assim, do Barnabé, como estagiário. E estagiário geralmente passa por algumas gozações. No banco eles dizem para o estagiário, vai lá na agência tal e pede a máquina de achar a diferença. E eles vão na outra agência, eu vim aqui buscar a máquina de achar a diferença. E aí eles dizem, não está aqui, acabaram de levar para o banco tal, vai lá e pergunta. E aí eles vão lá no outro banco, falam, eu vim aqui buscar a máquina de achar a diferença. E ele, não está mais aqui, levaram para o banco tal. E o estagiário fica para lá e para cá. Paulo, que na época era Saulo, foi o estagiário de Barnabé na igreja de Antioquia. Barnabé foi buscá-lo lá. Para quê? Diz a palavra, depois que Saulo chegou, versículo 25 do capítulo 11, depois Barnabé foi a Tarso. Tarso era a cidade de Paulo. Lembra que ele era Saulo de Tarso? Ele voltou para a cidadezinha dele. Está lá na cidadezinha, talvez pensando o que vai ser da minha vida, mas aí de repente chega alguém e diz, o Barnabé está te chamando. Aliás, o próprio Barnabé foi lá procurá-lo, porque diz, depois Barnabé foi a Tarso à procura de Saulo, e quando o encontrou, levou-o para Antioquia, e durante 1 ano inteiro se reuniram naquela igreja e ensinaram numerosa multidão. Numerosa multidão, ensino. E a gente sabe como é que são as coisas. Quem já fez faculdade sabe que no primeiro dia de aula a classe está lotada. Aí vai passando, vem as provas, vai diminuindo, vem o segundo ano, o terceiro ano, o quarto ano. Quando chega lá na frente, às vezes é só um grupinho pequeno que termina aquele período. É que eles ensinaram numerosa multidão. É claro que nem todo mundo ficou. E ainda hoje é assim, muita gente vem e vai, muita gente passa e vai embora. Muita gente entra para a igreja e depois desiste da igreja. Muita gente está indo bem e de repente para.
Mas eles ensinaram numerosa multidão, e diz aqui algo interessante, que em Antioquia, ainda no capítulo 11, versículo 26, em Antioquia, os discípulos foram pela primeira vez chamados de cristãos. O nome que a gente usa hoje, eu sou cristão. É aqui que começou, na cidade de Antioquia, com esse grupo, Barnabé e Saulo ensinando. Não era um nome assim, de elogio, chamar os discípulos de cristãos quando a coisa foi inventada. Sabe apelido em escola? Se a criança fica brava com o apelido, o que acontece? Pega. Mas às vezes a criança deixa para lá. Os discípulos foram gozados sendo chamados de cristãos, imitação de Cristo, mini Cristo, qualquer coisa assim, e eles não ficaram bravos por causa disso. E aquele nome eles assumiram, de fato, nós somos cristãos, pequenos cristos. Lá em Antioquia começou. Tempo e envolvimento. Nós precisamos nos envolver com as coisas de Deus. Envolver é estar no meio, é gastar tempo, é chegar, vir. A palavra de Deus diz que não é de forma rápida que as coisas acontecem. Leva tempo. Leva tempo. Oséias 6,3 diz: conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Não é na primeira vez que vem para a igreja que já conhece tudo, tem que conhecer e prosseguir. Conhecer e prosseguir conhecendo. Filipenses 2,12 diz: assim, meus amados, desenvolvam a sua salvação com temor e tremor. Desenvolver. É algo que você pega e você precisa trabalhar e desenvolver aquele projeto. Não é algo que já vem pronto e diz: está aí, sua salvação, está pronta. Ela vem, mas a gente precisa trabalhar, a gente precisa buscar acertar algumas coisas. E Coríntios lá, Paulo fala para os coríntios, 2 Coríntios 3,18, transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito, de glória em glória. A gente vai sendo transformado. Então, tempo e envolvimento. Essa questão muda muito. A igreja de Antioquia, diz ali no versículo 13, havia nessa igreja, versículo 1, profetas e mestres. Lembra que é uma igreja que agora é uma igreja de gentios, não são pessoas que acompanharam Jesus, só os primeiros que chegaram até lá, mas o Paulo e eles foram ensinando, e agora essa igreja, com o passar dos anos, agora tem uma igreja que tem profetas, tem mestres, e vai citar os nomes, um deles é o Barnabé, o outro é o Simeão, chamado Níger. Dizem que provavelmente está ligado à Nigéria, então provavelmente ele era um africano, tom de pele bem queimadinha, na igreja de Antioquia, na liderança de Antioquia, um homem que era chamado de Níger. Tinha também o Lúcio de Cirene, e também o Manaém, que tinha sido criado com Herodes. Em algumas versões aí está Colasso de Herodes. Alguém tem essa versão, Colasso de Herodes? Colasso de Herodes é tipo, foi amamentado pela mesma mãe de leite. Era muito comum no Brasil, às vezes as escravas eram mãe de leite dos filhos das senhoras de engenho. Então esse Manaém, ele foi criado junto com Herodes. Algumas versões dizem Colasso de Herodes, ou seja, ele foi amamentado e o Herodes também pela mesma mãe, pela mesma mulher. Não que eles eram irmãos, mas a mesma mulher deu de mamar para eles. E essa
essa questão, às vezes a pessoa se tornava um adulto e continuava usando o socolácio de Herodes. É o Herodes Antipas, aquele que mandou cortar a cabeça do João Batista, aquele que julgou Jesus. E nessa igreja tem alguém que cresceu junto com Herodes Antipas. E eles estão fazendo o quê? Versículo 2. Olha que o Saulo é o último da lista aí. Saulo ainda está aí meio estagiário. Ele está lá no fim da fila. Mais para frente vocês vão notar que conforme Saulo vai sendo usado por Deus, vão inverter a sequência. Eles vão começar a falar Paulo e Barnabé. Aqui ainda fala Barnabé e Paulo e Saulo. Mas versículo 2 diz: enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que aqui os tenho chamado. Então, jejuando e orando, impondo as mãos sobre eles, os despediram. Deus está dizendo aqui para um grupo de oração, um grupo que era de busca, um grupo que estava lá jejuando, pedindo: Deus, o que o Senhor quer de nós? Deus, o que é para a gente fazer? Em algum momento dessas reuniões de adoração e jejum, talvez alguém deu a profecia: Deus está dizendo que é para separar Barnabé e Saulo. E aí eles oram um pouco mais, talvez para confirmar: é isso mesmo, Deus, não é coisa da nossa cabeça, e veio a confirmação, e aí eles impõem as mãos. Não que era ali, a partir daquele momento, eles passaram a ser, tipo, pastores, eles já eram, mas a imposição de mãos aqui é uma confirmação que a igreja estava apoiando para que eles fossem começar uma viagem missionária. Uma viagem missionária. Era uma igreja de busca e obediência. Eles poderiam ter dito: não, Barnabé e Saulo são aqui da equipe da igreja, a gente não pode ficar sem esses dois. Não pode ser o fulano de tal que vem de vez em quando, não pode ser tal pessoa que fala que quer ser missionária. Já tivemos essa situação aqui no Adelaide, que depois de pregação sobre missões, pessoas que estavam aqui, vinham raramente aqui, de repente se levantavam e diziam: eu quero ser missionário. Aí a gente só orava assim, mas poxa, nem consegue sair de casa para vir nos cultos de domingo, mas quer ir para outro país para ser missionária. Vai fazer o que lá? Começa aqui. O missionário, primeiro, ele é treinado na própria igreja. Primeiro ele é preparado na igreja para depois ir para outro lugar para levar missões. Esses dois, Barnabé e Saulo, já estavam sendo preparados, habilitados para deixar a igreja de Antioquia e ir para o campo missionário, onde eles não teriam o apoio da igreja assim semanal, só por correspondência, que demorava muito tempo, porque ia de barco e tudo mais, mas estariam só os dois e o Senhor Jesus. E eles foram separados. Aquela igreja de Antioquia que buscava e era obediente, quando eles receberam a ordem, eles obedeceram e enviaram, os despediram. Podem ir. E eles começam a viagem. Diz ali o versículo 4, Barnabé e Saulo, ainda está aqui, Barnabé primeiro e Saulo segundo. Mais para frente vai inverter isso aí. Lucas vai começar a falar Saulo e Barnabé, mas Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia. E dali navegaram para Chipre. Quem que estava ali junto com Saulo? Barnabé. Como ele era conhecido? Era seu nome, lembra da música? Era seu nome Barnabé, natural de Chipre, também chamado. E aí a música continua.
Nessa primeira viagem missionária, Barnabé vai até a sua região natal. Vai lá para os seus, vai lá para a família dele, dá uma passada lá para anunciar o Evangelho. E eles tinham algo em especial. Versículo 5 diz: quando chegaram a Salamina, começaram a anunciar a palavra de Deus nas sinagogas judaicas. Sinagoga era tipo uma igreja de judeus, onde eles se reuniam para ler o Velho Testamento, porque eles não tinham o Novo. Os judeus só aceitavam o Velho. Eles ainda, até hoje, o judeu está esperando o Messias chegar, estão esperando o Messias nascer, a não ser os judeus messiânicos, que são judeus que, lendo a Bíblia e ouvindo a palavra, compreenderam, sim, ele cumpre as profecias do Messias e creram em Jesus como Messias, então são os judeus messiânicos. Mas o judeu comum está esperando o Messias até hoje. E Saulo, aliás, aqui ainda, ele tinha esse jeito de trabalhar. Quando ele chegava numa cidade, ele ia primeiro nas sinagogas para pregar o evangelho para os seus patrícios, porque ele era judeu. Então, primeiro ele anunciava para os judeus, para dizer: ó, o Messias que vocês estão esperando, esse que vocês leram aqui, esse que vocês comentam sempre, é Jesus e coisa e tal. Mas nas sinagogas também frequentavam outros que não eram judeus, os prosélitos. E ele aproveitava e também já falava sobre a salvação para os não-judeus, que somos nós. Sempre Saulo iniciava pelas sinagogas. Era o jeito dele dar o pontapé inicial numa cidade na pregação do Evangelho. E muitas vezes ele era expulso das sinagogas, porque os líderes daqueles lugares diziam: não, Jesus não é o Messias. Vocês não podem falar dele aqui dentro. E aí eles saíam e continuavam em algum outro lugar falando do Evangelho. Eles vão atravessando, eles encontram um procônsul e mais um falso profeta chamado Bar Jesus. E esse homem estava tentando impedir que o procônsul ouvisse o Evangelho. Sabe? Pessoas que tentam te separar de Deus, tentam atrapalhar para que você não ouça a palavra de Deus. Não permita que isso aconteça. Não permita. Semana passada eu comentei um pouco sobre algumas coisas e eu me lembrei de um detalhe sobre pessoas que começam num lugar simples. A maioria aqui conhece o pastor Lázaro Aguiar Valvassoura, muito conhecido aqui na nossa região. Quando ele era seminarista, ele foi começar um trabalho lá, ele chamava, se não me engano, Favela do Sapo, que é o Jardim Nova Europa, que ele diz que não era nem Nova e nem Europa. Era ruas de terra, crianças catarrentas, e ele levava uma bola de capotão debaixo do braço, e a hora que ele jogava a bola no chão de terra, lá no meio do bairro, juntava um monte de menino, ele jogava a bola de gravata e tudo, né? Porque era comum na época, os homens andavam de gravata, e ele jogava a bola de gravata e tudo ali, tirava o sapato, juntava os meninos, e quando acabava ele botava a bola debaixo do braço e dizia: domingo ali a gente vai fazer uma escola dominical. E ele levou a namorada dele num domingo, e depois ela disse: eu acho que eu não quero gastar minha vida com esse tipo de gente. Aí ele teve que escolher a namorada ou a missão. Ele ficou com a missão. Depois ele casa com outra, a Lúcia Valvassoura, mas a que era a namorada dele na época disse: eu não quero gastar minha vida com esse tipo de gente. Crianças pobres, crianças que vinham para todas assim, roupa bem simples. Mas ele tinha uma missão. Aqui eles tinham uma missão: pregar o Evangelho. E nessa pregação de Evangelho, às vezes encontramos pessoas que são contra. Esse Bar Jesus
O Elimas, ele tentou atrapalhar a obra de Deus. E com autoridade, o Saulo, olha ali, versículo 9, mas Saulo, também chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, olhando firmemente para Elimas, disse. É nesse versículo 9 que Lucas passa a usar o nome romano. Antes ele usava Saulo, que é o nome dos judeus. Ele muda para Paulo, porque o ministério seria mais com os não-judeus. É como o pastor Stephen. É até difícil escrever. S-T-H-E-N-P-H-E-N, alguma coisa assim. Stephen Moffat Hippie. Quando ele veio para o Brasil, ele já pregou aqui algumas vezes. Se você encontrar com ele e perguntar o nome, ele vai falar: meu nome é Estevão. Todo mundo sabe que é Estevão. Mas quando ele usava o Stephen, era estranho. Aqui o Saulo, como ele vai falar com os não-judeus, ele passa a usar Paulo. E daí nós temos hoje Estado de São Paulo, time do São Paulo e tudo mais. Mas ele tinha como missão pregar o Evangelho. Essa igreja foi espalhando. Essa é a primeira viagem missionária. Eles levaram um estagiário junto. E o estagiário foi o João Marcos. Só que ele não aguentou muito. Logo depois o João desistiu e deixou. Mas essa é uma outra história. O que eu quero dizer para os irmãos? A igreja caminha por meio do seu tempo e envolvimento com a obra de Deus. E também da sua busca e obediência. O crescimento espiritual não vai vir dormindo. Vai vir mês após mês, com várias escolas dominicais no meio. É a escola dominical que vai te ajudar a crescer na fé. É a leitura da palavra na sua casa que vai te ajudar a crescer na fé. É os momentos de oração, são os cultos que você assiste, as mensagens que você ouve. É tudo uma soma. O Saulo que está aqui agora com autoridade, dizendo para um cara charlatão: você vai ficar cego por uns dias para aprender. Não foi assim. Mas é resultado de tempo, envolvimento e busca e obediência. Quem determina o ritmo da sua vida é a pessoa que você vê todo dia de manhã quando vai escovar o dente. É ela que determina. Conversa com ela. Você que tem que conversar com ela e dizer: vamos melhorar? Vamos buscar mais? Vamos gastar mais tempo? Vamos nos envolver mais? Vamos, você me ajuda, eu te ajudo, você me ajuda. A gente escova o dente aqui e vamos buscar mais, vamos obedecer mais. É essa pessoa que você tem que entrar num acordo. Porque nós pastores não conseguimos, por mais que a gente tente falar e dizer: olha, venha mais, busque mais. Se não partir daquela conversa de manhã, você e você mesmo. Tudo isso que aconteceu aqui, da gente ver agora o Paulo, outra pessoa, diferente, fazendo a missão, obedecendo a Deus. Isso é resultado de tempo. Vamos ficar em pé. Como diz um pastor, vamos ficar de pé para parecer que está acabando. Mas vamos orar. Saulo e Barnabé foram enviados, porque aceitaram
o chamado de Deus para uma missão. Não é só pastor e pastora que tem missão. Todos nós temos missão. A missão de pregar o Evangelho. E pregar o Evangelho pode ser conversar na hora do almoço com alguém lá no refeitório, sem abrir a Bíblia, sem falar versículo, mas conversar dando testemunho. É pregar a palavra, é anunciar. Todos nós temos uma missão. E nós queremos orar hoje, pedindo que essa missão seja colocada em funcionamento, a sua missão. Que Deus possa mostrar como melhorar o tempo na obra dele, como melhorar o envolvimento na obra dele. Sempre dá para fazer mais, melhorar mais. Como buscar mais e obedecer mais. Nós vamos orar. Baixe sua cabeça. Ó Deus, obrigado, Senhor, porque chegamos à tua casa hoje. Obrigado pela igreja de Antioquia. Igreja que nos desafia a sermos diferentes. Igreja que nos puxa a orelha dizendo: se a igreja de Antioquia mudou por meio da busca, envolvimento, pela obediência, pelo tempo, que a gente também possa assumir essas responsabilidades. Ó Deus, o Senhor pode usar cada um aqui, às vezes numa conversa com a vizinha, às vezes numa pessoa desconhecida que chega e pede uma informação e de repente começa a abrir o coração. O Senhor pode nos usar, mas às vezes há um medo, há uma timidez, há um receio de não saber fazer direito. Às vezes há uma passividade. E, ó Deus, nessa noite nós queremos, como igreja, assim como a igreja de Antioquia impôs as mãos sobre Barnabé e Saulo e os enviou, nós queremos nessa noite orar e enviar para o dia a dia. Se você quer ser mais usado por Deus, chega aqui na frente, nós queremos orar. Vou pedir que Elisete chame a pastora Lúcia, por favor. Nós vamos orar. Se você quer ser mais usado, chega aqui na frente para a gente orar. Tocar vidas é um privilégio que Deus nos dá. E Deus quer te chamar para que você possa tocar vidas. A mensagem foi pregada. Eu estava lá cuidando dos pequenininhos, de alguns pequenininhos. Mas abaixa a cabeça, você está à disposição de Deus te usar? Você quer que Deus, apesar do que eu sou, nós sempre nos consideramos um vaso inútil. Sempre achamos isso. Sempre olhamos para os nossos defeitos, para as nossas limitações, mas Deus não olha para a sua limitação. Deus não olha para aquilo que você está colocando como impedimento. Deus está olhando para o potencial que Ele tem e que Ele pode derramar em você. Deus quer derramar muito, muito mais do que Ele tem em você. Deus quer nos encher, nos transbordar. Deus quer que nós sejamos úteis em todo o tempo. Mesmo sem falar nada, que você passe pela rua e digam: ali vai uma mulher de Deus, um homem de Deus. Deus quer que a sua vida seja tão impregnada da presença dEle. Que Deus quer que nós sejamos, eu falo por mim também, que as pessoas olhem para nós e vejam Cristo
em nós. Abaixe sua cabeça e aí no seu lugar clame também por esses. Pai, nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor e nós chegamos nesse altar porque nós precisamos do Senhor, nós precisamos mais do Senhor e nós queremos mais do teu poder, mais da tua unção. Espírito Santo, vem sobre nós. Espírito Santo, nos capacita, nos alinha com a tua vontade, queima toda a palha em nós, queima, Senhor, queima tudo aquilo que não vem do Senhor, queima. Se você está no banco e você sente que você precisa estar aqui, venha para cá, o Espírito Santo está te convidando, o Espírito Santo está nos convidando para servi-lo, apesar do que nós somos, apesar de como nós nos julgamos. Espírito Santo, vem e enche as nossas vidas até transbordar, enche as nossas vidas, Senhor. Nós queremos ser ferramentas úteis, Senhor, enche-nos. O Senhor busca aqueles cujo coração se rendem a Ti, e nós chegamos aqui dizendo: estamos aqui, Senhor, dizemos: usa-nos, Senhor, usa-nos, não é pela nossa pouca idade, ou não é por causa da nossa muita idade, não é por nada disso, mas usa-nos, Senhor, usa-nos lá na escola, usa-nos lá no trabalho, usa onde eu moro, Senhor, me usa, me capacita, me enche até transbordar, Senhor. Pai, que quando eu pegar o microfone para tocar, para cantar, que quando eu pegar o teclado, que quando eu pegar o livro, que quando seja o que for, que o Senhor me use e me capacite. Senhor, quebra as barreiras na minha mente, que toda barreira na minha mente, que toda incredulidade, que todo preconceito que eu coloquei, que seja desfeito em nome de Jesus. Que as muralhas caiam em nome de Jesus, e que a nossa vida esteja no teu altar em todo o tempo. Espírito Santo, vem sobre cada uma dessas vidas, e nós clamamos pela intervenção do Senhor, nós clamamos que o teu poder se aperfeiçoe na nossa fraqueza, Senhor. Nós somos limitados, vem Espírito Santo, vem sobre nós, é o nosso desejo. Nós temos cantado que teu fogo caia, que o avivamento chegue, e nós dizemos: comece em nós e conta conosco, Senhor. Comece em nós, seja nas crianças, seja nos idosos, conta conosco, Senhor. Mas usa-nos, Pai. Nós não queremos estar alheios ao que o Senhor está fazendo. Nós não queremos estar separados do teu mover. Nós queremos estar dentro do teu mover, mergulhados, Senhor, e usados para a tua honra e glória. Nessa semana, Deus, nos usa para orar por enfermos e eles serem curados, para orar por pessoas e elas serem restauradas, a comunhão com o Senhor, orarem por casais e a comunhão dos casais serem restauradas, orar por pessoas que estão precisando de um emprego e a porta de emprego se abrir. Pai, usa-nos, Senhor, usa-nos lá no nosso lugar de trabalho, lá onde moramos, usa-nos na nossa família, Senhor. Pai, usa-nos e liberta-nos, Senhor, liberta-nos de nós mesmos, liberta-nos das barreiras que nós estamos colocando, liberta-nos, Senhor, porque às vezes dizemos: podemos ir até aqui, mas não, nós iremos até onde o Senhor permitir, até onde o Senhor nos levar, e nós declaramos que nós temos a mente de Cristo, uma mente ágil na palavra, ágil no amor, ágil no Espírito Santo, uma mente submissa à tua vontade, Pai, uma mente que diz amém, Senhor, como ouvimos na aula de hoje de Filipe estava lá num grande avivamento, e o Senhor disse: vai para um lugar que está deserto. Dá-nos esse tipo de obediência, e dá-nos essa conexão com o santo, com o sagrado, onde nós ouvimos a voz do Eterno, onde nós ouvimos a voz do Espírito Santo e entendemos claramente, porque não há barreiras. Espírito Santo, vem sobre cada um de nós. Vem, Espírito Santo, vem sobre cada um que ficou nos bancos, mas que precisa de um renovo, precisa de uma graça especial do Senhor. Pai, nós pedimos cura sobre aqueles que estão enfermos. Nós estamos clamando por cura também, no nome de Jesus, nome sobre todo nome. O Senhor tem poder, e nós queremos clamar agora em nome de Jesus. Amém.